Olá, meus irmãos, domingo, dia do Senhor e mais um dia unidos, que alegria! Louve e bendigo a Deus por essa grande oportunidade de sempre podermos partilhar aquilo que é essencial na nossa vida, as coisas de Deus. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: "Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la." Precisamos estar atentos, porque muitas vezes os nossos lábios que professam a nossa fé são os mesmos lábios que professam as coisas que não são de Deus. É a experiência de Pedro no evangelho de hoje. Veja que a certo momento ele vai dizer: "Tu és o Messias." E logo em seguida, depois de escutar coisas que não o agrada, Pedro vai dizer a ele: "Olha, não vamos deixar que isso te aconteça." E Jesus vai chamar Pedro de Satanás. Porque os teus pensamentos, Pedro, não são os pensamentos de Deus. Meu querido, minha querida, o quanto nós necessitamos estar atento para que a nossa vida seja de fato um transbordamento da graça de Deus. Cuidado, porque muitas vezes eu e você, da mesma maneira que conduzimos, falamos as coisas de Deus, nós corremos um grande risco de falar aquilo que não é de Deus, de ir contra as coisas de Deus. E o verdadeiro discípulo é aquele que pega a sua cruz, que não tem medo do sofrimento, que perde a sua vida por causa do Evangelho. Que nós possamos ter esta coragem, que possamos estar atentos para que o nosso coração possa transbordar em palavras e atos de que de fato é Deus quem cuida de nós, é Deus quem dirige a nossa vida. Deus te abençoe.